A ciência dá mais um passo na tentativa de encontrar um tratamento que ajude os dependentes químicos a deixar a droga. Uma equipe da Universidade Federal de São Paulo está pesquisando um medicamento feito a partir da raiz de uma planta. O remédio é forte. O paciente tem que ser monitorado o tempo todo. Ele passa 10 horas numa espécie de sonho, onde vê uma retrospectiva da sua vida. A partir daí, a maioria conseguiu se livrar da droga. Não eram nem 7 horas da manhã e o movimento na região que ficou conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, já estava assim. A maioria dos dependentes químicos estava de pé, no meio da sujeira, começando mais um dia. O crack é a forma mais viciante da cocaína e a dependência química uma das mais difíceis de serem tratadas. Por isso, a animação de uma equipe de pesquisadores da Unifesp que está estudando uma nova droga contra essa dependência. A ibogaína. A ibogaína é uma substância extraída da raiz da iboga, uma planta encontrada na África Central, usada em rituais religiosos. O medicamento é produzido no Canadá e liberado pela Anvisa. O remédio chega aos cuidados dos médicos. Pacientes cardíacos ou com certas doenças neurológicas não podem usar a ibogaína. O paciente tem que ficar 1 mês sem usar nenhum medicamento, álcool ou droga. E só depois de uma avaliação psicológica é liberado para o tratamento. Os primeiros pacientes foram tratados em clínicas como esta, que fica em Ourinhos, no interior de São Paulo. Aqui o paciente recebe o medicamento em cápsulas e fica internado. O clínico geral Bruno Rasmussen acompanhou um grupo de pacientes. Os efeitos começam depois de 3 horas. Essa situação de lembranças, de pensamentos, ele começa a ter o que a gente chama uma expansão de consciência. Ele começa a entender melhor o que está acontecendo com ele, qual é o espaço dele na vida dele, qual é o espaço dele no mundo, no universo. Ele começa a entender por que os relacionamentos dele não estão dando certo, ele começa a perceber quais são os erros e também quais são os acertos que ele está tendo. Então ele vê o que ele tem que mudar, o que ele não tem que mudar. Os pesquisadores contam que durante 10 horas o paciente tem uma alteração na percepção, uma sensação de reviver a própria vida. Tem lembranças fortes, emoções e sob o efeito da ibogaína, a pessoa consegue enxergar problemas antigos de uma nova forma. O paciente é liberado depois de 24 horas e começa a psicoterapia. A maioria nem precisou tomar outra dose do medicamento. O psiquiatra que coordenou a pesquisa atende dependentes químicos há 27 anos e ficou animado com os resultados. Olha, o estudo foi muito impressionante para a gente em termos de resultado, porque de 75 pacientes, 61% simplesmente abandonou a sua dependência, seja de álcool, seja de crack ou cocaína. Os tratamentos habituais, em geral, curam de 30% a 35% dos dependentes. Então, esse estudo preliminar é muito promissor. Mas ele lembra, é preciso vontade para se livrar do vício. A ibogaína, ela é um elemento promissor no tratamento da dependência, desde que seja bem selecionado quem vai tomar, em que circunstâncias. Existe essa vivência psicológica, que é algo muito intenso, muito transformador, mas existem também vários estudos mostrando que tem regiões do cérebro que controlam os impulsos, controlam a sua capacidade de gerenciar as coisas que você faz. E o problema da dependência química é uma falta de controle do impulso. Então, na hora que você modifica essas regiões do cérebro através da ibogaína, você, de uma certa forma, a gente até brinca, como se você formatasse o disco rígido da sua cabeça. O seu cérebro, você returbina ele, você reinicia o seu cérebro de uma forma diferente. Ou seja, não existe mágica. Tratar a dependência é algo complexo, é algo que não se resolve num estalar de dedos. O crack, a gente sabe, se espalhou pelo Brasil e para mostrar a dimensão desse problema, que é de polícia e de saúde pública, a gente está com repórteres pelo Brasil. Vamos conversar agora primeiro com a Ivani Schitz, lá em Porto Alegre. Ivani, eu sei que você tem imagens, né, de viciados em crack invadindo casas para roubar e aí eles roubam, vendem para poder comprar mais droga. Como é que está essa situação? É isso mesmo, Sandra. Boa tarde a você, boa tarde a
todos. O Morro Santa Teresa, aqui onde nós estamos, é um bairro onde vários moradores estão deixando as suas casas porque há uma concentração muito grande de usuários de crack. Aí esses dependentes, então, invadem as casas para levar o que conseguem tirar e trocar por drogas. Esses moradores, então, colocam as suas casas à venda por causa disso. Veja nessas imagens o momento em que, segundo a polícia, usuários arrancam uma grade de alumínio, isso com os moradores dentro de casa. A polícia instalou 18 câmeras na região central de Porto Alegre para identificar usuários e traficantes e, assim, tentar prender os criminosos. E a ideia é que até o ano que vem esse projeto de câmera seja ampliado para outros bairros de Porto Alegre, incluindo Santa Teresa, onde nós estamos, e também se trabalha aí na recuperação de drogados. Sandra. Ivani Schitz, muito obrigada pelas suas informações. E olha, não é só nas capitais que o crack se alastra e faz vítimas, não. No interior de São Paulo, o problema também é gravíssimo. A gente vai agora para São José do Rio Preto, onde está a Graciela Andrade. Graciela, vocês flagraram até crianças, né, consumindo droga. É isso mesmo, Sandra. Boa tarde a todos. Aqui em São José do Rio Preto, a polícia mapeou 40 locais utilizados pelos traficantes. Um deles é onde eu estou agora, a Praça Cívica. Durante 2 meses, com uma câmera escondida, o nosso produtor flagrou imagens que mostram menores traficando e vendendo crack. Entre os flagrantes, pessoas usando a droga embaixo de um viaduto numa das principais avenidas da cidade. A polícia já prendeu de janeiro até agosto deste ano 73 pessoas, 50 eram menores, alguns deles foram levados para a Fundação Casa, onde recebem tratamento psicossocial, que, segundo a Fundação, inclui tratamento contra a dependência do crack. Sandra? Ok, Graciela, muito obrigada. E vamos ao nosso terceiro ponto, Salvador, com o repórter Mauro Anchieta. Mauro, tem usuário consumindo droga até em ponto turístico por aí, né? Boa tarde, Sandra. Nós estamos na região da Gamboa, na orla de Salvador, uma das mais frequentadas pelos usuários de crack aqui na capital baiana. Essas imagens mostram um grupo de usuários fumando crack debaixo da principal avenida do bairro. Em outra região de Salvador, no Porto da Barra, por onde circulam muitos turistas, os usuários consomem crack na praia mesmo. Um levantamento divulgado no ano passado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça aponta a região Nordeste como a que tem o maior número de usuários no Brasil. As autoridades de saúde oferecem atendimento para os usuários e para os seus familiares. Eles também dão apoio financeiro a clínicas de recuperação. Mas como a gente viu, Sandra, esse é um problema difícil de ser resolvido, né? Muito difícil mesmo e precisa de muito apoio de todo mundo. Ivani, muito obrigada. Mauro, muito obrigada. Graciela, obrigada a todos vocês.